não há como a gente fazer algo realmente grande sozinho ou em um grupo muito reduzido de pessoas. Ele é um dos mentores da minha carreira, início de carreira como líder, uma das maiores referências de gestão em pessoas que eu conheço, e muita gente aqui vai saber o porquê que eu tô falando isso. Os negócios que prosperam através de pessoas e através de times. E de pessoas que conseguem fazer aquilo que precisa ser feito, né, de uma forma correta, deixando um legado positivo e fazendo em grupo. Eu acho que ter consciência que a gente vai precisar de gente e ter consciência que é muito importante trazer as pessoas certas no início e não qualquer um, né? A gente vai errar, obviamente, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu não terceirizo assim, nem agora, tá? É nenhum tipo de contratação. Eu acho que a gente tem que conversar com todas as pessoas, sai, toma um café, vai jantar. Dá trabalho trazer as pessoas certas, dá trabalho achar, mas sim, no final vale muito a pena. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Vendas, o podcast da Academia de Metas, uma escola de formação empresarial, onde a gente forma líderes e empresários a construírem times que batem meta todos os meses. Quem fala aqui é Caio Vidal, CEO da empresa, estou aqui com meu colega, amigo e sócio, Lucão. Fala aí, Lucão. Prazer enorme mais uma vez. Hoje a gente tem um convidado de peso aqui, hein, Caio? Muito, cara. Hoje o tema vai ser sobre cultura, gente e gestão. E galera, assim, a pessoa que a gente trouxe, a gente admira pra caramba e tem uma história incrível, né, Lucão? Eu acho que ele não imagina o impacto que ele tem na vida nossa empreendedora hoje, inclusive na nossa metodologia do Core, né? Total, cara. E o convidado é Anderson Nielson. Bem-vindo, Anderson. Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento aqui também de vocês. Depois eu vou querer saber um pouco mais, né, dessa referência aí que eu me tornei de algum modo para vocês. E tô feliz, tá, em saber isso, e acho que é muito bom quando a gente na carreira consegue ter esse tipo de impacto e esse tipo de transformação que se propaga para além daquilo que a gente viveu lá em conjunto. Né? Sim, total, cara. Apresentar um pouco o Anderson aqui também, mas obviamente a gente vai ouvir dele. O Anderson é um dos principais nomes em gestão de pessoas e formação de times de alta performance no Brasil, com passagem por empresas como Chaotic, Lynx, RD Station, Feeds, e atualmente está à frente do time de pessoas na Stone. Diretor, mentor e advisor, Anderson já impactou milhares de profissionais com sua capacidade de formar líderes, acelerar carreiras e construir ambientes de alta entrega e bem-estar. Foi o que a gente viveu isso junto com eles lá na RD em 2017. Eu fiquei até começo desse ano e o Lucão também participou de boa parte aí da gestão do Anderson. Só uma curiosidade, Anderson, eu falo para todo mundo que quando eu decidi ser líder na RD, foi meados de 2021 ali, eu participei de um treinamento com você de liderança, que era o Emerging Leaders, foi a primeira edição. Perfeito. Que você estava organizando na RD, que formava líderes emergentes. São pessoas, ICs, vendedores e pessoas que estavam trabalhando na operação que quiseram ser lideranças. E aí tinha esse curso. O Anderson, na primeira fala dele, falou assim: galera, vocês querem ser líderes? Eu falei, cara, todo mundo quer, empolgado e tal. Eu falei assim, beleza, saiba de uma coisa, as pessoas vão falar mal de vocês na mesa de jantar, com os parentes, com a mãe, com o namorado, e tá tudo bem, vocês têm que estar bem com isso. Foi a primeira frase que você falou, eu falei, putz, já admiro esse cara só pela primeira frase. Tem grupo de WhatsApp, sim, que a gente participava, né, isso é clássico, mas é isso. Muito bom. Mas bora lá, Anderson, conta um pouquinho da tua história, cara. Quem é o Anderson aí? Legal. Bem, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, né? A gente tá falando aqui de Florianópolis e nessa vida toda eu vim para cá para estudar Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal. Logo no início da graduação eu comecei a empreender. E na época eu era desenvolvedor de software, eu já vinha desenvolvendo software desde os 16 anos, um privilegiado de algum modo, mas comecei a ter vontade com outros colegas de criar soluções e vender e ganhar um dinheiro com isso, né? E aí acho que vem de umas primeiras lições, assim, para além do empreendedorismo, da engenharia e da tecnologia, em gestão de pessoas, porque quando a gente está começando um negócio, a gente não tem marca, a gente não tem estrutura e a gente não tem grana, às vezes, para pagar. Então, o primeiro time era um time que a gente precisava
lidar com praticamente estagiários, né? Eram 3 sócios, os 3 ainda estudantes, trabalhavam, estudavam e estavam ali empreendendo no meio do caminho. E aí a gente tinha gente que estava na graduação, os nossos calouros praticamente, que a gente chamava para empreender conosco. Então tinha que vender um sonho, tinha que ter um propósito claro. Eu lembro que antes de contratar a primeira pessoa, na verdade antes da empresa ter nome, estar registrada como empresa, ter um CNPJ, a gente já tinha definido os valores da empresa na parede, e a gente mostrava isso para as pessoas que a gente estava convidando para atuar conosco, né? Então tinha que vender esse propósito, tinha que vender um sonho de construir algo realmente de impacto para que as pessoas se motivassem a estar ali, tinha que vender também para as pessoas, estou falando em vendas, né? Acho que cara de vocês. Não, total. Mas tinha que vender para as pessoas de algum modo a possibilidade de aprender e de se viabilizar enquanto profissional, mesmo que o futuro delas não fosse ali necessariamente. Então, acho que também era algo que a gente já tinha claro lá atrás, né? Eu tô falando em 2004. Então, eu acho que tinha vários elementos ali que a gente foi aprendendo nesse caminho e que depois viraram valores na RD Station, viraram práticas e práticas que eu tenho até hoje, né? Então, ali, esse foi o início, né? Era muito desafiador fazer tanto com tão pouco. E tem um outro ponto, tá? A gente estava trabalhando na época com algo muito, muito novo. Entre 2004 e 2008, a gente estava desenvolvendo aplicativo para celular. O Android e o iPhone são 2007, 2008. Então era para aqueles celulares muito pequenos. Não tinha Coursera, LinkedIn Learning e todas as outras múltiplas plataformas hoje de ensino à distância, né? Cursos rápidos, não tinha nada disso. Então o que a gente fazia com a turma, a gente comprava livro, comprava revista, o pessoal lia. Uma vez por semana tinha um seminário onde alguém tinha estudado algo e trazia ali para os outros, né? Então era muito desafiador porque a gente tinha que trabalhar atração, recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, formação de times, porque precisava fazer com que essas poucas pessoas trabalhassem em conjunto e trabalhassem muito bem, né? E a gente tinha que dar continuidade para aquilo, então a gente teve que reter. Teve pessoas ali que a gente contratou como estagiário, que foram os primeiros funcionários, depois ficaram conosco muito tempo e inclusive empreenderam juntos depois, né? Em outros negócios que tiveram inclusive mais sucesso. Esse foi o primeiro negócio, então lá atrás. A gente acabou vendendo, depois desfazendo a sociedade. Aí, na sequência, eu tive ali um tempo na TOTUS, trabalhando ainda com desenvolvimento de software, né, que era a minha área de formação. Aí tive um outro empreendimento, inclusive com alguns desses primeiros funcionários da primeira empresa. Então, acho que tem outra lição assim, nessa história, que é o de que se você atua como uma liderança efetiva, respeitosa, né, que está buscando fazer o que está fazendo com intencionalidade, com justiça, né, com caráter, talvez seja um termo forte, mas está querendo fazer o que é correto, de fato. Quando você tiver outras oportunidades, outras necessidades e convidar aquelas pessoas que você liderou lá atrás, muito possivelmente elas vão estar contigo novamente. Com certeza. Né? Então, acho que isso também é uma história, a gente empreendeu junto depois. Na sequência, aí vem a virada de carreira. Eu já estava uns 15 anos desenvolvendo software, codando, atuando como executivo em produto, em engenharia, em tecnologia. E aí um colega, também lá da época de graduação, que a gente também já tinha trocado e trabalhado junto, me chamou para ser sócio dele, mas aí como diretor de gente e gestão de uma pequena empresa que ele estava ainda iniciando. Era meio loucura, porque era muito início da companhia, a gente estava com 5 sócios ali no início, tinha mais 2 pessoas, então éramos em 7, e eu fui incumbido de atuar como a pessoa de gente e gestão. Tá? E o que você... Só um parênteses. O que você se lembra que ele identificou em você? Porque é uma virada muito... Bom, o cara tá vindo de uma área de exatas, carreira de exatas. O que você lembra que foi um gatilho que ele falou assim, cara, o Anderson, ele tem perfil, ele tem características que ele vai nos ajudar a estruturar a operação de pessoas aqui, né?
Eu perguntei isso pra ele, tá? E as pessoas me perguntaram, né? A minha mulher me perguntou, alguns amigos, e eu perguntei isso para ele. O que ele me conta, tá? E refletindo depois já várias vezes sobre isso, eu concordo. Então, um cara super visionário, como os empreendedores brilhantes e bem-sucedidos são, né? Ele colocou para mim o seguinte: a gente está querendo montar uma empresa aqui de inteligência artificial. Estou falando de 2010, 2011, tá? Que era algo muito novo para o varejo online no Brasil, para fazer aqueles sistemas de recomendação e personalização que a gente via muito pouco ainda no mundo, que quem tinha isso era a Amazon e Netflix, basicamente, tá? Aquele negócio de você que viu isso, talvez goste disso, quem comprou isso, compra isso, oferecer coisas, né, produtos de forma bem personalizada, tanto no site, numa busca, também via e-mail ou em ads. Então era isso que estava sendo construído ali naquele momento. Então era muito desafiador montar um time naquela época. Também, de novo, sem marca, sem muito dinheiro, né? sem os recursos, às vezes, que a gente acha que tem que ter para formar um bom time. Mas a gente precisava de um bom time. E esse time ele tinha que ser montado por pessoas que estivessem fazendo um mestrado na área, né, de cloud computing, porque era um volume muito grande de dados, estava se iniciando a falar sobre big data e o uso, né, de cloud para processar grandes volumes de dados. Então a gente precisava de gente que já estivesse estudando isso, né, em universidades de referência no Brasil e fora. Tá? Isso, né? E de algum modo essas pessoas teriam que vir aqui trabalhar junto. E o que ele me disse? Ele disse, eu comecei a observar os times que a gente tem aqui, né, no nosso ecossistema de tecnologia, de inovação, que ainda era muito incipiente, mas já tinha algumas coisas aqui nas empresas aqui da região, e era algo muito novo, tá? Nessa época não existia o que a gente teve depois de investimento em startups. Na época todo mundo começava com dinheiro do próprio bolso mesmo e eventualmente um outro investimento. Então assim, ele olhou o que tinha aqui no entorno e ele falou, tem alguns times que tem culturas que eu e o meu sócio, né, o outro sócio fundador, observamos e que são as culturas e são os times que a gente gostaria de ter. São os times que trabalham bem nas metodologias que a gente acredita, com gente muito inteligente. E quando a gente começou a observar o que esses times têm em comum, eles têm uma coisa. Tu passou por lá e tu formou os times. Seja em lugares que tu empreendeu, seja em lugares em que tu atuou ali como um colaborador. Mas, eu fazia isso porque eu queria trabalhar com gente legal e construir coisas. Eu não estava com a cabeça em gestão de pessoas propriamente. Eu acabei fazendo um MBA em gestão de pessoas, que eu não concluí, inclusive, né? Mas eu acho que aprendi muito ali e eu fui fazer para entender um pouco disso que eu estava percebendo que era uma necessidade, né, principalmente no empreendedorismo e tecnologia, que era formar times, que era entender de cultura, que era entender de liderança. Então eu estava ali estudando isso, estava interessado já no tema, mas para continuar nessa carreira empreendendo em tecnologia e atuando como um desenvolvedor líder, né? E aí ele falou, não, é aqui. E aí eu fui. E um ano depois, a gente foi reconhecido em Santa Catarina como a melhor empresa para se trabalhar pelo Instituto Great Place to Work, em primeiro lugar. O escritório que a gente montou para as pessoas trabalharem ganhou o prêmio mais importante de arquitetura corporativa da América Latina. Então a gente também criou um espaço que era diferenciado, que depois virou referência para várias outras empresas no Brasil, inclusive o próprio pessoal da Estônia, onde eu estou hoje. Lá, nessa época, teve lá visitando a sede, porque muita gente ia visitar para poder construir esses ambientes que fossem ambientes, né, onde as pessoas quisessem estar, quisessem se engajar, se identificassem. Então, assim, ele acertou, tá? Eu não fazia ideia, não fui eu que escolhi a minha carreira de algum modo, foi um amigo meu, tá? E aí eu decidi entrar nessa, e aí fui buscar fazer curso, me aproximar de pessoas. Montei também um time de gestão de pessoas com pessoas que entendiam de fato do tema. Então eu trouxe psicólogos, administradoras, né? E pessoas que pudessem me ajudar a lidar com vários desafios novos que eu tinha ali, que eu nunca tinha vivenciado, né? Na dimensão que a gente passou a vivenciar ali. Massa. E a RD você assumiu quando tinha quantas pessoas ali? A RD foi depois da Kaori, a gente vendeu para a Lynx, eu assumi na Lynx como diretor de Customer Success, então aprendi um pouco mais sobre atendimento ao cliente e tal. E aí eu fui convidado para assumir como diretor de gente na RD.
E um ponto curioso que eu ia comentar aqui, lá de trás, é que a RD ela foi fundada, né, por um dos meus ex-sócios e pelos meus ex-estagiários da minha primeira empresa, as pessoas que eu contratei para o time de desenvolvimento. E eles me convidaram, de algum modo, eles comentaram isso na época, mas para que eu pudesse fazer numa escala maior com eles aquilo que eu tinha feito por eles quando eles eram a minha equipe. Então, um outro aprendizado aqui sobre liderança, e a gente está falando aqui sobre pessoas e cultura, é que além do que eu falei antes, que talvez você vai empreender e pode contar com pessoas que você já atuou e liderou e que vão querer estar contigo como pares, né, ou ainda como liderados, o mundo dá voltas. E em algum momento da nossa vida a gente pode estar sendo liderado e contratado por pessoas que antes a gente contratou e liderou, tá? E isso também é uma coisa muito marcante, assim, na minha carreira, que eu gosto de contar, porque eu não sou o único que passou por isso, mas eu acho importante a gente estar atuando realmente com carinho, com respeito e com desejo genuíno de estar desenvolvendo pessoas e times, porque isso na frente vai se pagar. Que aula. Já no começo aqui, vários aprendizados. E Anderson, cara, eu vi muita coisa legal que você trouxe e eu queria descascar um pouco mais essa camada aí que tu trouxe de principalmente empresas que estão começando. A gente está começando agora também, a empresa está completando quase um ano e muitos dos nossos clientes também passam por uma dificuldade que você comentou, que é montar times de alta performance, time bom, sem ter muita verba. Principalmente quando a gente fala em vendas, né? Se fosse contar uma bala de prata, um segredo, a mágica ali que tem por trás disso, assim. Uma empresa está começando, precisa montar um time, não tem muito recurso. Qual o passo a passo, a dica principal que você dá aqui? Que nem você comentou, vou contratar estagiários aqui de uma faculdade talvez boa, vender um sonho, isso aqui já foi alguns indícios. Mas na prática, assim, o que você pode contribuir com quem está nos ouvindo, escutando? Vamos lá. Acho que o primeiro passo é uma ampliação de consciência, né, sobre o que significa empreender, o que significa desenvolver, né, um time, o que significa entregar um impacto maior e ampliado, né? Não há como a gente fazer algo realmente grande sozinho ou em um grupo muito reduzido de pessoas, né? Talvez agora com inteligência artificial, assim, a gente comece a experimentar algumas coisas desse tipo, mas colocando aqui o pé no chão e vivendo no mundo ainda normal que a gente vive, os negócios que prosperam através de pessoas e através de times e de pessoas que conseguem fazer aquilo que precisa ser feito, né, de uma forma correta, deixando um legado positivo e fazendo em grupo. Então, acho que o primeiro passo é ter consciência de que um negócio é feito por pessoas, né? O business, a empresa, como a gente queira chamar, é uma abstração, porque o que tem de fato é um conjunto de fundadores, um conjunto de diretores, tem um conjunto de gestores ali tomando decisões, né? E se eu vou precisar ampliar isso, se de repente eu tenho 2 sócios, né? E aí eu vou me preocupar agora com outros aspectos do meu negócio que está crescendo. Eu vou colocar 3 funcionários. Daqui a pouco eu estou visualizando que à frente eu vou ter 20. Como eu vou ter 20, eu vou precisar ter alguns líderes. Esses líderes precisam, de algum modo, me representar e sentir, vivenciar um pouco daquilo que eu estou vivenciando e sentindo enquanto empreendedor. Sim. Então, se eu tenho essa consciência de que eu vou ampliar, eu começo a ter uma consciência de contratar pessoas, principalmente nesse início, que também tenham uma cabeça empreendedora, que também tenham um desejo de estar construindo algo perene, né? Então, é bem importante a gente, no início, quando está buscando as primeiras pessoas, verificar se a pessoa tem condições de fazer aquilo que precisa ser feito. Às vezes a pessoa não tem condições plenas, não tem o 100%, é difícil achar alguém que tenha. Mas muitas vezes o ter condições é demonstrar algumas habilidades, algum histórico e principalmente um potencial, uma capacidade de aprender, né? Então, se ela tem condições de fazer o que precisa ser feito. Depois, se
ela quer fazer aquilo que precisa ser feito. E aí está muito ligado ao propósito, à missão, né, do teu empreendimento, ao que a gente tem realmente para ser feito naquela função, naquela posição que ela está sendo contratada. Então, será que ela tem condições e ela quer fazer aquilo que precisa ser feito? E aí uma dica importante é a gente começar, além de vender um sonho, como eu falei antes, um propósito, e aí eu vou fazer um gancho com o trabalho de vocês, que acho que a gente aprendeu muito juntos, eu tenho que também vender para a pessoa certa e ser muito justo, muito sincero sobre o que ela vai encontrar pela frente, né? Eu não posso prometer um produto que não vai entregar algo que no meu discurso está muito bonito, mas depois quando a pessoa começar a usar, na realidade ela vai ver que não é bem assim. Sim. E se a gente encara a oportunidade de trabalho no empreendimento no início como um produto, eu preciso trazer para ela o que a gente chama de Realistic Job Preview, que é falar para a pessoa assim, ó, aqui tem muita coisa que a gente está construindo que a gente quer que é muito legal. Porém, tem N aspectos que podem ser muito difíceis, tem várias coisas nessa empresa aqui que ainda não estão, talvez, tão estruturadas como você idealiza, imagina, e são esses aspectos aqui. Assim, você quer fazer o que precisa ser feito, né? Tem condição, mas quer fazer o que precisa ser feito. E por último, acho que a terceira verificação, nesse início, quando a gente está trazendo as pessoas, é verificar se a gente vai se aturar, né? Porque bem no início, eu acho que depois isso se amplifica em outros aspectos, mas bem no início, acaba tendo uma característica de clã, de família, né? E aí os valores e crenças, mesmo que não estejam ainda descritos num código de cultura, eles vão aparecer quando você está conversando com uma pessoa e entender se é uma pessoa que bate, né? A gente pode entrar em questões aí de diversidade, etc., mas acho que é outra camada. Sim. Mas eu estou falando muito de uma pessoa que tem crenças de trabalho que são parecidas com as nossas. Sim. Isso precisa ser verificado, porque senão a gente não vai conseguir se aturar no dia a dia. Sim. Tem gente que está querendo buscar um ritmo, né, um pouco mais calmo, tá buscando um pouco mais de estrutura, e se a gente já tem um ritmo mais calmo, um pouco mais de estrutura, ok, é para essa pessoa. Se ainda isso não existe, não é para essa pessoa. E isso precisa ficar muito claro desde o início. Então, eu acho que ter consciência que a gente vai precisar de gente, e ter consciência que é muito importante trazer as pessoas certas no início, e não qualquer um, né? A gente vai errar, obviamente, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu não terceirizo assim, nem agora, tá? Nenhum tipo de contratação. Eu acho que a gente tem que conversar com todas as pessoas, sai, toma um café, vai jantar. Dá trabalho trazer as pessoas certas, dá trabalho achar, mas sim, no final vale muito a pena. Com certeza. Poxa, Anderson, a gente, falei o quanto eu e o Caio, a gente fala muito sobre isso. O empresário, o empreendedor no Brasil, ele empreende na maioria das vezes por necessidade, menos por enxergar que tem uma oportunidade. Mas ainda assim, na grande maioria das vezes, pelo menos os empresários que a gente conversa não tiveram oportunidade de viver o que a gente viveu em trabalhar numa empresa com o nível de estrutura que a RD teve. Então a gente fala muito, eu e o Caio, que a gente tem uma gratidão enorme por tudo que a gente viveu na RD e aprendeu lá com relação à cultura principalmente, porque isso é um dos pilares. A Academia de Meta surgiu para ajudar empresários a ter mais previsibilidade de vendas. E quando a gente fala sobre ter previsibilidade, o primeiro pilar da nossa metodologia é cultura. A gente olha para... A empresa tem que ter cultura de vendas, eu tenho que ter as pessoas que estão alinhadas com a cultura que eu quero ter dentro do meu time. E a gente aprendeu muito disso com você, com o Eric. Então a gente fala que... Eu estou trazendo o porquê que a gente disse que você tem um impacto direto, porque muito do que a gente olha... Na primeira semana, primeira sentada que eu e o Caio tivemos, a gente falou, cara, vamos abrir a nossa empresa. A gente sentou e desenhou o nosso código de cultura. Então, a gente tem que ter clareza de o que são os nossos valores. O que são os valores que para a gente são inegociáveis e que isso vai direcionar as pessoas que a gente quer ter dentro do nosso time com a gente. Porque a gente não está olhando para agora, a gente está olhando para o futuro, para longo prazo. Perfeito. Conta para a gente um pouco como que foi essa evolução, porque a cultura é algo que o grande desafio ela vem da liderança. Perfeito. Então a minha empresa é reflexo dos valores que eu acredito.
como que vocês construíram esse desafio? Quando você entrou na RD, conta pra gente quantas pessoas tinham e como foi olhar pra frente e falar como que a gente vai sustentar essa cultura agora que a empresa tá tomando um nível de proporção diferente. Perfeito. Ele já havia feito essa pergunta e eu não respondi. 200 pessoas, aproximadamente, quando eu cheguei, e a gente estava em quase 1.000 quando eu saí, tá? Eu fui o 237. Ó. Por isso que eu te perguntei. Então eu entrei, tava ali no começo já. Por aí. Então, assim, são desafios diferentes de escala, tá? Então, assim, quando a gente tá começando e tem 10 pessoas, as primeiras pessoas que a gente colocar ali, ainda que não sejam sócios, né? E nem faz muito sentido, às vezes, trazer pessoas como sócios no começo, mas a gente deveria trazer pessoas que têm potencial para isso e que queiram se comportar como sócios, tá? Uhum. E eu acho que algo que eu converso muito com pessoas que estão empreendendo, já estão passando ali das 20, 30 pessoas, para começar a identificar ou trazer pessoas que tenham potencial também de liderar, de serem cogestores com os empreendedores no início, tá? Então eu acho que isso é um pouco do que tem na primeira fase. Quando a gente começar a passar das 50 pessoas, 100 pessoas, já é momento de dar uma revisada, né, no código de cultura, na cultura inicial, e entender se aquela que é aquilo que os empreendedores acreditavam no início, que foi o que motivou eles a talvez estarem juntos e tal, como ela está ali, como ela está sendo vivenciada, se é daquele modo que ela ainda precisa ser para que a gente entregue, né, o que precisa entregar com o time que agora existe. Acho que muita coisa muda no contexto, mas a gente aprende muito, né? Então acho que é olhar para esse código de cultura e revisitar ele de algum modo para poder ir para a próxima escala, né? Quando a gente chegar ali nas 200, 300 pessoas, já começam a aparecer outros desafios, né? E aí fica ainda mais importante a gente começar a ter programas de formação de liderança, né, avaliações de liderança. A gente construiu lá no início, né, os assessments de liderança para verificar se os líderes, né, nas diversas camadas, se eles estavam realmente desempenhando dentro de práticas que a gente entende, né, que são as práticas necessárias de liderança naquele momento, naquele contexto da empresa. Tá? Acho que tem um ponto que é importante. Acho que não tem uma fórmula mágica ou algo que a gente possa responder aqui como algo geral, mas se a gente tentar extrair algo que é mais amplo e pode servir para várias empresas em vários momentos, é o de estar sempre numa pegada, num modo de estar experimentando, se questionando, lançando o que a gente está fazendo como algumas, né, hipóteses de algo que vai funcionar, e aí fazer verificações se aquilo realmente é o que está nos atendendo naquele momento, e se não tiver, sabe, reescreve, redefine, comunica para todo mundo. Então, isso de estar sempre entendendo qual é a tua necessidade específica, mais do que tá tentando copiar, sabe, fazer algo que alguém já fez. A grama do vizinho sempre é mais verde, tá? Mas eu acho que o benchmark é muito importante. Sim. Aprender com quem já fez é muito importante, né? Ter boas referências é importante. Mas o mais importante é tanta coisa e é tão diverso, diversas possibilidades, e tem tanta coisa para fazer que eu preciso escolher aqui agora, dado o meu contexto, o que importa mais. Sim. E aí eu crio essa cultura e vou desenvolvendo lideranças que tenham a capacidade de se adaptar para o que vem pela frente, que tenham a capacidade de levantar a mão e dizer o que é difícil dizer em alguns momentos. Eu sempre falo sobre as conversas difíceis, né? Sim. Mas assim, é importante falar aquilo que é difícil, que é desafiador, lateralmente, falar de cima para baixo, sempre com respeito, sempre de forma amorosa, mas mais verdadeira, né? Então, dizer isso, né, é importante criar um ambiente que permita. E eu acho que as lideranças são a alavanca para conseguir ir adaptando, ir crescendo, ir passando pelas várias fases de uma companhia. Vai tendo altos e baixos, mas imagina
uma curva, né, com altos e baixos, onde a gente inclina o eixo dessa curva, né? E um ponto baixo que você possa estar nesse momento, se você olhar para trás, possivelmente ele está no lugar mais alto do que um ponto alto na tua história no passado. Eu acho que é assim com a gente. Sim, sim. Eu acho que ter essa capacidade de enxergar que a evolução é uma sequência de altos e baixos com aprendizado e criar esse tipo de ambiente, ele é muito poderoso para poder se adaptar às diversas realidades, diversos negócios, em contextos diferentes, né, e em fases diferentes do tamanho de uma companhia. Sim. E tu citou aqui diversas passagens e algumas metodologias, trazendo para o método. Existe algum método para quem está escutando a gente para seguir? Vou dar um exemplo do playbook de liderança da RD, que estudei bastante, você, né, construiu ele, muito baseado no Radical Candor, da Kim Scott, que hoje no Brasil é Empatia Assertiva, é um livro que eu super recomendo, quem quiser ler, chama Empatia Assertiva. Então, ter conversa difícil, você ser empático no feedback. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Coach de $1 trilhão, que conta a história do Bill Campbell, que ele é um líder que ele é mais direto, mas ao mesmo tempo ele é um líder amável, vamos chamar assim, né? Tem algum método que a gente pode se espelhar para construir uma cultura, construir esse time, além dessas referências que eu citei literárias? Tem vários, mas tem algo que eu gosto muito, e quando eu penso, acho que ele acaba abarcando, ele acaba sumarizando uma série, né, de outras coisas que a gente lê e aprende aí em gestão e liderança. Estou falando de gestão de pessoas, né? Que são o que eu chamo de 4 As da gestão de pessoas. Tá? O primeiro deles é o alinhar. Então, assim, a gente precisa... Esse framework, ele diz assim, eu preciso o tempo inteiro alinhar com o meu time, com a companhia, com as áreas e com as pessoas individualmente, né? O que é esperado. Então, o primeiro A é o A de alinhamento. Tá? O segundo A é o A de acompanhar. Então, eu alinho, eu direciono, eu defino o que é esperado. Aí tem a metodologia que eu vou usar, se são metas SMART, se são OKRs, assim, pouco importa, tá? Sim. Se é a cota, né? Assim, acho que eu coloco ali os objetivos, alinho, defino expectativas, né? Os ranges onde eu vou conseguir operar, e depois eu entro com o segundo A, que é o acompanhar. E eu acompanho. E aí são os ritos que a gente tem, né, na organização. São as reuniões semanais, as reuniões diárias, a reunião mensal de resultados, né, a RMR, a reunião trimestral de resultados, né? Cada um desses ritos a gente vai ter alguns elementos para estar acompanhando a organização, acompanhando os times, as áreas, e tem as one-on-ones, né, que são muito importantes no acompanhamento individual. Sim. Essas a gente já fez vários experimentos, vários estudos, né, reais, com as pessoas que a gente atuava junto, e mais de uma vez eu fiz isso, mas o número mágico de one-on-ones que eu deveria ter com as pessoas que eu lidero tá entre one-on-ones de 40 a 50 minutos semanais ou quinzenais. A gente verificou que quando elas acontecem numa frequência maior do que quinzenal, a gente acaba tendo uma perda aí na qualidade, na efetividade dessas conversas, né? E o pior cenário é quando a gente não tem uma cadência definida e faz isso de forma esporádica, né? Ou ainda quando a gente tem a cadência definida e não cumpre, não remarca, aí vai perdendo credibilidade o processo e o próprio líder, além de perder a oportunidade de fazer esse acompanhamento. Então, o segundo A é o acompanhar. O terceiro A é o A de avaliar, né? Então, avaliar, acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes tem uma conotação ruim, né? Que eu tô sempre avaliando uma prova, né? Não, assim, é papel da liderança avaliar se o desempenho, se a performance, seja o nome que a gente quiser dar, se a atuação das pessoas que estão conosco, se ela tá de acordo com os elementos do alinhamento.
que são os objetivos, são as metas. A própria definição de cultura da companhia é um alinhamento que eu faço de como as pessoas devem operar. Então, eu tenho vários alinhamentos que eu faço e depois eu tenho acompanhamento e eu faço, de tempos em tempos, uma avaliação. Eu posso te avaliar na atuação que tu teve numa semana, eu posso te avaliar no teu mês, eu posso te avaliar no teu trimestre, no ano, assim, acho que são várias formas, né, de avaliar e para cada um desses ciclos eu posso definir que eu avalio aspectos diferentes, inclusive, mas eu preciso avaliar. E se eu avaliei, eu vou pro quarto A, que é o atuar, né? Senão fica ruim, fica pobre, né? Fica incompleto. A gente tem que alinhar, acompanhar, avaliar e atuar, e agir, né? Eu poderia estar falando do ciclo PDCA, por isso que eu digo assim, isso encaixa em várias coisas. Eu escolhi esses 4 As aqui, mas essa atuação no final é muito importante. E essa atuação, às vezes, se dá por direcionar a pessoa para uma capacitação, para uma sessão de coach, para uma sessão, né, que lá em vendas a gente utiliza muito, né, do roleplay, né? Tem N formas de trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de uma pessoa. Não é só fazer um curso, só né, ir para uma pós-graduação, né? Tem coisas que são até mais ágeis, mais rápidas, mais baseadas no concreto. Então, eu tenho que atuar, né? E esse atuar pode ser desenvolvimento, pode ser um reconhecimento, né? Pode ser um feedback, às vezes até mais difícil, mais duro, de algo que realmente precisa ser corrigido, né? Pode ser uma promoção, né? E pode ser também um desligamento. Então, assim, mas eu preciso, como líder, atuar, agir e criar um ambiente onde as pessoas sintam, né, que eu estou atuando de acordo com algo que eu alinhei, que eu acompanhei, que eu avaliei de uma forma justa e criteriosa, e isso vai me fortalecendo enquanto liderança, porque vai aumentando a minha credibilidade e aumenta um aspecto muito importante do ambiente, da cultura, que é a segurança psicológica, porque as pessoas passam a entender que elas têm alguém em quem elas podem realmente confiar, porque a gente está buscando, né, criar esses ciclos, né, de uma forma que seja compreensível e que gere uma sensação positiva, construtiva em todo mundo que está ali dentro, querendo se viabilizar como profissional e como pessoa. Que aula, passo a passo aí, prático para colocar em prática. Depois vou fazer algumas perguntas para aprofundar nesses 4 As aqui. Tem algumas coisas que eu quero... Boa. Eu fiquei me perguntando aqui, pensando que muitos dos empresários que a gente conversa, e certamente você já vivenciou isso no seu dia a dia, a empresa tem no Brasil a mesma pessoa que faz RH e departamento pessoal. Assim, para o pequeno e médio empresário, na grande maioria das vezes, essa é a mesma pessoa. E muitas das vezes a gente acaba deixando, o empresário acaba deixando como prioridade menor essa parte do desenvolvimento, que é de fato alguém olhando para as pessoas. O que você poderia dar de... você que é uma pessoa que também vem da área de dados, Anderson, eu imagino que se o empresário estivesse olhando para o quanto custa caro ele não ter alguém olhando para pessoas e não um departamento pessoal que está olhando mais folha de pagamento, enfim, essas coisas, como que eu faço para poder encontrar um caminho de analisar o quanto me custa não ter alguém 100% olhando para as pessoas? Ou talvez em que momento que você acredita que, poxa, a empresa passou de 20 colaboradores ou de 10 colaboradores, já é a hora de dar um pouco mais de atenção, porque aí pode ser que está pegando, que passa a ficar caro não ter uma pessoa de RH propriamente dita, né? Tem muita gente que está empreendendo, está começando, que vem me consultar para uma mentoria e faz exatamente essa pergunta, né? Eu acho que, de novo, é uma questão de consciência, né? De autocrítica. Eu uso bastante essa palavra, mas assim, eu acho que é uma questão de tu refletir de forma inteligente, intencional, assim, onde eu tô, onde eu quero chegar e o que está faltando aqui. E nesse momento, o que importa, tá? E se eu entendo que eu ou um sócio meu, né, tem ainda, tá, condições de estar também sendo a pessoa que faz gestão de pessoas, que faz o RH, eu acho que não há problema nenhum em a gente atuar durante um tempo sem ter um profissional específico para isso. Estou colocando aqui
para não criar nenhuma fantasia e saber que essa é a realidade, né, de muita gente. Mas se eu tenho essa consciência, né, sobre o impacto que as pessoas geram, que o desenvolvimento gera, que eu fazer boas contratações gera, e quanto eu tenho que botar de energia para contratar a pessoa certa, que a gente já conversou sobre isso aqui, eu não necessariamente preciso de um profissional. Quando eu começo a entender que eu tô chegando nos meus limites, né? Eu algum sócio que puxa mais isso, ou às vezes vários compartilham, mas quando a gente tá chegando no limite, né, nosso, de capacidade, de experiência e até de carga mesmo cognitiva e já tá drenando muita energia, a gente tem que focar em outras coisas, começa a ser o momento de pensar em trazer alguém para junto e co-construir essa gestão de pessoas, porque ela não pode ser jamais, tá, responsabilidade da pessoa do RH. Ela tem que ser uma responsabilidade das lideranças dos gestores. A pessoa do RH ela vai trazer mais técnica, vai trazer mais método, ela vai trazer mais dados, ela vai dar visibilidade para, por exemplo, né, a questão que você colocou aqui, os impactos que a gente está ou não fazendo algo com mais ou menos excelência estão tendo no negócio, né? E aí a gente vai construir, né, as nossas práticas de gestão de pessoas e vai co-executar essas práticas também. Acho que é uma responsabilidade, né, de todo mundo. Sim. Eu costumo dizer que bem no início, mais do que na frente, ainda que eu acredite que isso deveria ser em qualquer momento, mas todos os indivíduos da organização deveriam ser considerados líderes da organização de algum modo. Eu não estou falando de gestores, mas todo mundo tem que estar liderando, cada um precisa liderar pelo menos a si mesmo, né? Sim. Se não sabe liderar isso, assim, é uma outra questão, mas acho que todo mundo tem que estar liderando, então todo mundo está co-construindo, né, esse ambiente com essas práticas de gestão de pessoas que vão levar a companhia, a empresa, o negócio a ter sucesso. Vou dar um exemplo específico. O que eu quero dizer? O desenvolvimento de pessoas, ele precisa ser construído de modo que não seja a responsabilidade do RH ou do líder o desenvolvimento de alguém. O desenvolvimento de alguém, da carreira de alguém, ela é primariamente da pessoa, do indivíduo. É claro que se eu estou no ambiente ali, eu sou uma liderança, um chefe, um empreendedor, eu deveria também, genuinamente, querer que essa pessoa cresça, que ela se desenvolva, que ela possa fazer mais, melhor, porque o sucesso nosso, se a gente consegue, né, avançar, a organização tende a ficar mais complexa. Como ela é feita, eu falei bem no início, uma organização é feita por pessoas, se ela vai ficar mais complexa, as pessoas precisam estar preparadas para lidar com cenários mais complexos. Sim. E isso é o trabalhar o desenvolvimento. Então, assim, o líder, ele inspira, ele provoca, ele facilita, ele viabiliza, às vezes, parte desse desenvolvimento, mas a gente tem que criar um ambiente onde as pessoas também estejam construindo a cultura, estejam construindo esse ambiente onde as pessoas se desenvolvem, estejam sendo, de algum modo, polícia, né, da cultura, levantando a mão, né, levantando a mão quando tem algum colega que está começando a atuar de uma forma que não vai ajudar o todo. Eu acho que isso tudo tem que ser criado, e aí o profissional de RH pode ajudar muito a trazer método, técnica, né, e ser o principal guardião junto com os empreendedores, com as lideranças da companhia. Total, isso conecta muito com o segundo e todos os A que você trouxe aqui, mas o segundo de acompanhar rituais, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, eu vejo que a one-on-one é uma ferramenta poderosíssima para o líder atuar nesse aspecto. E a one-on-one, aprendi com você também, que a one-on-one é da pessoa, é do liderado, né? Então tem que provocar a liderança de desenvolvimento, tem que provocar, trazer as pautas. Obviamente a liderança tem que ter as pautas ali, mas é muito o momento do liderado. Falando em rituais, assim, o one-on-one, você citou um aqui, tem as reuniões de calibração, que a gente avalia performance, avalia cultura, que é mais subjetivo, né? No caso da RD, a gente avaliava cultura e performance. Em venda, a gente fala muito isso para os nossos mentorados, que na hora de avaliar um vendedor, uma vendedora, avaliar a performance dessa pessoa nos últimos 6, 3 meses, um ano, e também a cultura dessa pessoa, que aí é baseado na cultura da empresa. Aqui que rola um buraco negro, né? Que tem empresa que não tem cultura, vai avaliar o quê e tal. Mas vamos primeiro, a pergunta é o seguinte: hoje, você está liderando quantas pessoas? Mais de 15 mil, você comentou, né? Não, vamos lá. Assim, a Stone, né, onde eu estou atuando hoje, é uma organização enorme, né? São mais de 12 mil pessoas espalhadas
pelo Brasil inteiro, né? Então, em lugares, às vezes, bastante remotos. Então, tem toda uma complexidade aí em gestão de pessoas. Tem uma cadeia, né? Eu tenho diretores de gestão de pessoas em cima de mim, tem um CHRO. Então, assim, é muito grande, muito complexo. Hoje, eu tenho 2.200 pessoas, né, em áreas de produto, engenharia, crédito, inteligência artificial. Então, isso é o que está dentro do meu escopo de atuação especificamente, tá? Mas é muita gente, né? Com certeza. E é muito desafiador a gente conseguir construir essa cultura e essas práticas dentro de um contexto desse. E eu atuo com os meus pares que, né, também estão ali liderando, né, times de gente e gestão na área de growth, né, então em vendas, em atendimento, no back-office, então no administrativo, no financeiro, no jurídico. Então a gente troca muito porque a gente precisa construir uma cultura coesa, ainda que entendendo que existem nuances, né, de como essa cultura se manifesta, a depender, né, dos indivíduos, do perfil. Porque é certo que a forma de pensar, de atuar, a dinâmica, o ritmo de alguém na área de vendas é diferente de alguém na área do administrativo, né, e é diferente na área de engenharia. Acho que uma das poucas coisas que eu ainda não fiz foi vender, né? Atuar na área de vendas. Até vendi, mas não atuei na área de vendas. E eu sou grato à existência de vocês, porque vocês estão lá vendendo, né? E estão trazendo o recurso financeiro para a companhia, estão entregando aquilo que a gente se propôs para os nossos clientes. Então, assim, isso é importante. Que bom que são vocês. E que bom que vocês têm esse perfil e gostam de fazer isso. Porque eu não tenho e eu não gosto, né? E vocês também são gratos a mim. A gente é grato à turma que constrói produto. Eu acho que esse ambiente de criar admiração, né, aí pelas diferentes áreas é importante. Mas às vezes surge, mas é uma cultura diferente. Aí eu gosto de usar a metáfora da cidade, né? Se a gente vai para uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, quem já viajou, né, para Londres, Nova York, cada cidade dessa é muito característica, é muito diferente. Cada uma fala o seu idioma, né? Cada uma tem o seu tipo de música, o seu estilo de vida. Agora, dentro de uma cidade dessa que tem a sua cultura, que tem a sua marca, quando eu vou nos bairros, eles são completamente diferentes. É outro estilo de vida, né? São outras coisas que acontecem. Tem um bairro que é mais industrial, tem um que é mais comercial, tem os bairros onde tem balada, tem a balada mais alternativa, né? Isso tá em locais diferentes. Agora, quando tu tá em cada um desses lugares, tu ainda assim sente que tu tá em Paris, que tu tá em Nova York, que tu tá em São Paulo, que tu tá no Rio. Então, acho que numa empresa tem muito disso, tá? Assim, a cultura, ela tá em todos os andares. Eu posso ter nuances dessa cultura em andares ali diferentes, né? Eu tô separando os departamentos por andares aqui. Mas isso a gente tem que ver como algo bom e positivo, tá? Porque é um pouco do que a gente precisa para que cada, né, grupo desse possa performar do seu jeito. E é isso um pouco que eu, com os meus colegas, a gente precisa fazer ali nesse ambiente tão grande, tão complexo, né? Então, mas tem que estar de olho todo dia, né? Tem que ter conversa com as lideranças todos os dias. Sempre tu acha algum ponto ali para trabalhar, e eu acho que é isso que me motiva, isso que justifica a existência da área, mesmo uma companhia com uma cultura tão forte como a Stone, tá? E contar uma curiosidade, a gente já tomou um puxão de orelha do Anderson. Eu não sei se lembra disso. Tu tava nesse dia. Pagodão do segundo. Não. Não, você tava, mas você não tava? Não, acho que não. Cara, a gente em vendas costuma fazer muito barulho no andar, e aí, citando o que você falou, nuances diferentes, a gente tava no segundo andar, então chamava Pagodão do Segundo. Era o último dia do mês, a gente estourou a meta e a gente, cara, começou a tocar pagode no andar, fazer bagunça, normal, sendo uma empresa ainda de startup ali, tinha 350 pessoas mais ou menos. No outro dia, o Anderson chegou cedo, era final de mês, era uma quarta-feira, sei lá, a gente ficou até 10 horas da noite, 11 horas, vendendo, fazendo barulho, bagunça, tal, normal. E aí o Anderson chega no escritório e começa a filmar, assim, pô, que bagunça é essa que vocês fizeram? Os papéis tudo pra cima, mandou o vídeo lá no Slack, marcou vendas, e aí deu uma puxão de orelha na gente, nunca mais a gente fez isso. Não, mas continuaram vendendo, continuaram fazendo festa, né? Mas acho que não era essa a questão, né? Sim. Passaram da conta um pouquinho. Mas acho que é um excelente exemplo, tá? Eu acho que
que é nosso papel enquanto liderança, enquanto gestão de gente, olhar, né, e apontar quando essas coisas estão acontecendo para não deixar algo que está sendo construído que é tão legal, né, aquela vibração é legal, mas às vezes a gente está, né, passando ali do limite. E eu não acho que também teve maldade, má intenção. Pelo contrário, estava todo mundo numa energia muito grande, mas assim, acho que é nosso papel tomar esse cuidado em diversas ocasiões diferentes, tá? Não, Com certeza. E muito quando você fala sobre o AD acompanhar, Anderson, uma coisa é eu criar a cultura, e a cultura é o que a gente vive no dia a dia. Uma coisa é a cultura quando eu estou no presencial, o que a gente está vivendo ali no dia a dia. O desafio de esperar, principalmente na área de vendas, porque a gente espera que o vendedor, 90% do tempo dele, ele vai estar falando com pessoas que são fora da companhia. Eu esperar que essa pessoa vai ter uma cultura no mesmo nível de... Eu falo porque eu sentia isso no presencial, né? Eu falo, poxa, eu esperar que a pessoa que está morando lá no interior do Piauí vai viver a mesma coisa, ou vai ter o mesmo comportamento esperado de uma pessoa que está vindo todo dia para o escritório aqui em Florianópolis, é um desafio gigante. Como que você tem... o que você poderia dar de contribuição para a gente poder tentar evoluir um pouco dessa gestão remota, que a gente sabe que hoje é muito comum para muitas empresas, né? Esse é um ponto, eu acho que hoje, né, tá se falando mais nisso por conta do trabalho remoto. Mas eu tenho várias provocações, às vezes, as críticas e as dores que aparecem em torno disso, porque se a gente vai 20, 30 anos atrás, né, as companhias já tinham, né, as que fazem vendas, as que atuam de forma global ou de forma, né, nacional, elas têm unidades, né, que ficam espalhadas por um território grande, né? Sim. E quando você vai nessas unidades, existe ali, né, elementos específicos da cultura dessa organização que são muito presentes. As pessoas têm orgulho de estar naquela organização, elas, né, vestem às vezes literalmente a camisa, o uniforme, né, elas falam da organização, da missão da organização, do propósito, né, elas atuam às vezes, né, até com o glossário, né, assim, tem essas coisas muito interessantes de cultura, assim, que às vezes tem palavras que são usadas dentro de uma organização. Talvez a gente aqui falou algumas, né, nesse episódio, sim, que nós entendemos e que o público, né, não entendeu nada. Vai ter que botar um glossário ali embaixo, porque a gente pode estar usando palavras que a gente foi construindo um significado ao longo da nossa história. Então, isso já existia, sim, né? Já tinha essa propagação da cultura, né, distribuída. E muita gente, por exemplo, em área comercial, vai para o escritório de manhã, às 8 horas, depois é o dia inteiro na rua. E ainda assim, trabalha com aspectos, né, de crença, de cultura, de método de trabalho, que estão muito alinhados com a companhia na qual elas pertencem. Da onde que sai isso? De lideranças fortes, influentes, que estão lá de manhã às 8, que juntam esses times às vezes uma vez por semana por um tempo maior, uma vez por mês, né, que são muito próximas. Tem muito líder, né, que quando precisa vai junto com a pessoa, senta do lado para fazer, né, para poder ter essa atuação de coach, né? Tem muito líder que marca almoço, tem muito líder que pega no final do dia. Eu já fiz muito isso, tá? No passado. É claro que em condições que eu estava empreendendo, empresas menores, mas era muito comum. Eu pegava o meu carro no final do dia e eu sabia que eu estava numa situação, numa condição que era diferenciada das pessoas que estavam ali trabalhando comigo ou para mim quando eu estava empreendendo. Eu botava a pessoa no carro e levava ela até em casa, né? Convidava, né? Sim. Às vezes era longe, sabe? Bem longe. E no lugar que eu não conhecia. Mas era uma oportunidade de eu ir naquele trajeto conversando com a pessoa. Eu fiz isso muito, tá? E lembro, assim, me arrepio porque eu lembro de N relações que eu estabeleci ali, de histórias que eu conheci, né? E eu sabia onde a pessoa morava. Ali no caminho a gente falava sobre a vida dela, sobre a família, de onde ela tinha vindo. Então, cara, eu tenho como fazer isso e ser um líder próximo, um líder por influência. Eu posso entender aspectos ali da pessoa que depois eu vou aproveitar e vou dar um feedback. Tem
crenças que às vezes ela tem, ou coisas que ela tá me falando, né? Nessa de se abrir, a pessoa vai começando a falar algumas coisas internas também, ela vai falar algumas coisas que tu chama depois, ó, tem coisas que você comentou aquele dia, que são assim, a gente, na companhia a gente tá tentando criar esse tipo de ambiente. Então, assim, eu acho que tá ficando muito confortável, tá? A gente trazer o remoto e distribuído como um elemento de que é por isso que os resultados não estão vindo e que a cultura não tá chegando, tá? E aí eu poderia falar sobre outras iniciativas que já existiam ali desde os anos 2000, tá? Já existem empresas, tá? Muito antes de pandemia e do trabalho remoto como está agora, desde o começo da internet, que elas existiram desde o início de forma remota e distribuída. Tem softwares, vamos pegar o Android, né? O sistema operacional Android, ele foi desenvolvido como sistema de código aberto. E as comunidades de código aberto, de open source, de free software, né? Tô falando uma coisa bem técnica aqui agora. Mas esses sistemas que a gente usa hoje, vários deles foram construídos por desenvolvedores onde eu tinha gente nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na África do Sul, essa turma toda desenvolvendo software, né? Sim. E com um propósito muito claro, dentro de um conjunto de regras, de uma forma de trabalhar que tinha método, e elas se identificando. De tempos em tempos, eu acho que é legal, e isso já acontecia também lá atrás, as pessoas se encontram fisicamente, né, para celebrar, para se conhecer, né, para festar junto. Então, eu acho que isso, mas assim, me incomoda um pouco o que a gente está vivenciando no momento de colocar assim, a culpa da não criação de cultura e de não resultado muito no remoto. Tem desafios, não é a mesma coisa, tá? É legal estar junto, assim, eu sinto falta muitas vezes, então, mas assim, acho que a gente tem que aprender a lidar com essa realidade, porque tem algumas pessoas muito boas que a gente só vai conseguir trabalhar se for nessa condição. Sim. E se a gente quer um negócio que prospere, né, numa geografia maior, é importante, inclusive, exercitar o como fazer isso de forma distribuída. Tem que botar na conta, né, porque se eu vou ter que estar presencialmente ou trazer as pessoas de vez em quando, eu tenho que dizer assim, ó, isso aqui faz parte do meu custo de ter esse trabalho remoto distribuído. Às vezes a gente também negligencia isso, então eu acho que tem nuances aí, mas eu gosto de ser mais provocativo em relação a essa questão da cultura e da performance. Tá? Excelente. Anderson, estamos caminhando para o final e, cara, que aula, assim. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, porque isso eu aprendo muito com o erro dos outros. É mais barato também, né? Porque a gente errar. Qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar como líder, que até hoje talvez não faça dormir, ou, cara, você mais aprendeu? Essa é fácil. Teve muitas decisões erradas, muitas decisões ruins. Mas eu acho que assim, uma das decisões mais difíceis quando a gente está liderando e quando está empreendendo é a decisão de fazer um desligamento em massa de pessoas. Assim. É um momento muito pesado. Se você genuinamente se importa, né, com as pessoas, e se você vê que você estava construindo um ambiente de realização, de viabilização, né, estava apontando para muita gente que estava ali, né, também crescendo junto com o negócio. E aí quando você se depara com uma situação que, inclusive, muitas vezes por falhas também suas, você precisa revisitar, né, o dimensionamento de pessoas, o perfil, e aí fazer, né, uma grande mudança que passa por um desligamento em um volume maior de pessoas, um desligamento em massa, um layoff, isso é muito difícil. E aí tu falou sobre erros, né? Eu acho que tem falhas que a gente comete no processo de comunicação e posicionamento, tá? E aí tem inúmeros casos de inúmeras empresas, né? É muito difícil lidar com isso, porque quem tá vendo de fora é muito fácil criticar e julgar e sair fazendo um barulho sem estar tido vivenciado aquilo na pele, né? E entender que muitas vezes se tentou fazer o melhor, mas por N motivos, assim, alguma coisa escapou, tá? Então, acho que tem essa falha, mas tem uma que vem antes disso, tá? Às vezes, na ânsia e na oportunidade que a gente tem de crescer, e crescer
muito rápido, a gente contrata muita gente desalinhada com a cultura, muita gente que não tem condições de fazer o que precisa ser feito, muita gente que não quer fazer o que precisa ser feito e muita gente que a gente não consegue se aturar. Né? Lembra que eu falei? Sim. Tu falou assim, pô, qual é a coisa mais importante no negócio? Assim, cara, contrata direito, né? Sim. E às vezes quando a gente vê uma oportunidade à frente de, pô, agora é o momento, vamos crescer rápido, a gente entrou dinheiro, aí contrata, quando tu vê, tu ou não contratou da melhor forma, né? E eu não tô falando que essas pessoas, tá? De forma alguma que essas pessoas não funcionam, não servem, são erradas. Naquele contexto, naquela companhia, naquele momento, né? A gente fez a escolha de pessoas que não tinham, né? O fit ali, elas não encaixavam, né? Sim. E isso é uma responsabilidade nossa enquanto empresa. É um erro para se aprender e fazer melhor dali para frente, tá? Então, ou então o erro foi no onboarding, que também é uma coisa muito importante que a gente não falou, porque o processo o onboarding é o como eu recebo uma pessoa no primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros meses, para ela ir entendendo como que a organização opera, o que ela precisa fazer, o que funciona, o que não funciona. E às vezes quando a gente também contrata muita gente, além de poder estar falhando na escolha das pessoas, a gente acaba falhando na forma que a gente recebe essas pessoas e capacita elas no início. Porque o mundo continua acontecendo, né? A gente tá ali, as metas continuam, né? Tem um monte de questão para resolver e tem muita gente chegando. Aí nessa de atender as pessoas que estão chegando ou continuar tocando o meu dia a dia, eu escolho tocar o dia a dia por uma questão até de sobrevivência. E aí eu negligencio essa chegada das pessoas. E aí quando eu olho mais para frente, eu tenho um monte de gente que chegou e o resultado não tá vindo. E aí, se eu continuo nessa balada, eu posso botar tudo a perder, inclusive a história de mais um monte de gente que tá aqui. Sim. E aí eu preciso tomar a decisão difícil de revisitar essas pessoas que eu tenho no time. E isso é muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa que hoje, assim, também falo muito, e acho que tem a oportunidade de estar falando aqui para mais gente, mas é tomar muito cuidado com a velocidade que a gente coloca a gente para dentro, né, com a escolha das pessoas que a gente faz, né, e depois com o carinho e o cuidado que a gente tem, né, de trazer essas pessoas e dar essa cadência e dar as condições para que as pessoas possam performar. Tem que fazer as coisas. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: vamos com calma porque a gente tem pressa, né? Então, assim, então a gente tem que ir com mais parcimônia, com mais serenidade, senão acaba passando reto na tamburela. Excelente, cara, excelente. Vamos então deixar esse parte de onboarding e outros tópicos que ficaram aqui para o segundo episódio. Já deixo o próximo convite. 1 hora não dá para falar com o Anderson, teria que ser 5 horas aqui. Anderson, obrigado por participar, aceitar o nosso convite, cara. Foi uma aula, anotei bastante coisa. Espero que você que está nos assistindo, escutando, também tenha aprendido bastante sobre gente, gestão, processos. E é o que o Anderson falou, as empresas são feitas de pessoas, Não esqueçam de seguir a gente no podcast do Spotify, YouTube, Vendas, @Vendas no Spotify, no YouTube, e compartilhar com outros líderes, fundadores, empresários e empresárias para receber esse episódio que tá incrível. Foi massa, né, Lucão? Com certeza. Baita aula sobre gestão de pessoas, que é pilar fundamental, né? De cultura para a gente poder conseguir. Vai devagar para você chegar depressa. Anderson, valeu. Obrigado, cara. Anderson, valeu. Muito obrigado mesmo pelo convite. Valeu, pessoal. Tchau.